Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. A rotina dos escritórios de contabilidade, departamentos pessoais e financeiros das empresas vai mudar a partir do segundo semestre do ano que vem, com a implantação do e-Social. O novo sistema vai funcionar como uma folha de pagamento digital, unificando todas as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Todas as empresas do país deverão se adequar à nova plataforma online, desde as grandes até as pequenas, e também os microempreendedores individuais, mas a obrigatoriedade terá um calendário gradativo. O tema em questão hoje é o e-Social. Os nossos convidados são Cláudio Nazajon, líder no setor de softwares de gestão, e Rodrigo Lopes, professor do curso de administração da FMP Fase. Bem-vindos. Obrigado. A gente está falando aí de um universo gigantesco, de tanto de grandes empresas quanto de microempresas. Tem-se ideia de quanto tempo todo esse universo vai estar ajustado? Boa pergunta, Fátima. Assim, é uma coisa razoavelmente nova, mas ela está sendo implementada de maneira muito organizada. A meu ver, vai ser um sucesso. Eu penso que as empresas de maior porte terão mais facilidade, que elas estão mais estruturadas. As empresas de médio e pequeno porte também estão assessoradas por empresas de serviços contábeis. Os contadores, de uma maneira geral, também já estão antenados com o que está acontecendo com a e-Social, estão se preparando ou já estão preparados. E embora possa haver dúvidas no início da implantação, certamente eles saberão como lidar com isso, que estão assessorados. E o empregador doméstico, que eu acho que vai ser talvez o que vai sofrer mais com essa implantação, ele também, como ele tem pouco, dificilmente o empregador doméstico tem 50 empregados, e quando tem um contador que ajuda. Então, o contador doméstico tem uma empregada, tem um motorista, 1, 2, 3 empregados, vai ser fácil de fazer. Se o sujeito tiver um acesso à internet e um mínimo de noção, e se ele não tiver, chama o filho do porteiro do vizinho, que tá bom, que também pode ter essa noção, e ele vai ter condição de fazer. Então, muito fácil, você entra na internet, registra. É um pouco trabalhoso porque você precisa colocar informações e seguir um roteiro que até agora não precisava, né? Então, hoje, se você quiser dar férias retroativas para a tua empregada doméstica, fazer um aviso com 30 dias atrás para sair amanhã, você pode. É só registrar na carteira. Com o e-Social isso vai morrer. Agora vai ter que entrar 30 dias antes mesmo, com um aviso, 2 dias antes fazer o pagamento e por aí vai. Acho que o empregador doméstico vai ser quem mais vai sofrer, mas também acho que vai ser uma questão de adaptação. Se você me perguntar, acho que no final, em 2016, tá tudo bem já. A gente está falando aí de um universo de empresas e empregadores de que tamanho? Olha só, nós estamos falando de um universo da ordem de 6 milhões de empresas. E se você for considerar, todos os empregados no Brasil, né, vão ter que entrar no esquema do e-Social. Não sei exatamente quantas pessoas estão empregadas no Brasil, mas nós temos uma população aí de perto de 200 milhões de habitantes, bota aí que... Pelos dados que eu possuo, nós estamos falando aí em 50 milhões de empregados formais para essas grandes empresas. Tá, tem mais aí uns 18 milhões de empresas informais, de empregados informais, né? Então, estamos falando em 60 milhões de pessoas aí, mas sem contar aí os empregados domésticos, né? Eu ia chutar algo na faixa de 100, 120 milhões. Então, eu acho que nós vamos chegar aí perto de 80 a 100 milhões de pessoas, de cadastros para efetuar esse cadastramento. Professor, já que o senhor tocou no assunto cadastros, um dos principais entraves nesse momento de adaptação, agora de pré-adaptação, seria essa questão da unificação dos cadastros? Né? A gente estávamos conversando há pouco sobre isso aqui e eu dou aula para uma aluna que trabalha na história de contabilidade aqui em Petrópolis. Né? Então, eles, muito proativamente, estão atuando e foram ver como é que estavam. Eles dão assistência a várias empresas que fazem um total de 1.200 empregados, é a área onde eles atuam. Então, no primeiro momento, quando eles foram levantar, dos 1.200 empregados, eles tinham 10 mil inconsistências. Né? Então, aí eles começaram a ligar para as empresas, começaram a pegar os dados e
ligar para a Caixa Econômica, aí começaram a fazer intercâmbio para tentar ir diminuindo esse gap, né, de 10 mil. Ela falou que atingiu agora, então está em torno de 5 mil. Então, mas você vê que você tem em torno, então, no número dela, você tinha em torno de 10 inconsistências para cada empregado cadastrado. Acredito que isso vai ser uma média um pouco do que vai surgir no sistema. Então, esse trabalho, eu acho que vai ser o grande trabalho inicial. É você ajustar, porque isso é do nosso dia a dia. Quando a gente tem sistema é algo, assim, tecnologia é inteligência e sistema é burro. Ele aponta dados. Se você não tem o dado, ele não te dá resposta, né? Então, se você tem que ir lá e impostar os dados. Essa impostação inicial talvez seja o grande trabalho que as empresas, os empregadores vão ter que ter. Até botar isso... Na hora que isso ajustar, aí ele começa a rodar. E a gente vai se habituar com isso, como se habituou aí com cartões de banco. Além de uma inconsistências razoavelmente simples, né, professor? São Quer dizer, datas, estamos falando de uma data que não bate com a outra no cadastro, ou que não colocou uma informação do PIS, né? Data de nascimento, isso. se possui casa e não possui. Pronto. São coisas assim que você vai ter que ir ajustando para que chegar um momento em que os cadastros da empresa, do INSS, da Receita, né, batam e estejam todos falando a mesma língua para que esse sistema comece a funcionar. E isso vai possibilitar um cruzamento de dados imediato pelo governo, né? É isso. O objetivo todo é formalizar, eu estava comentando com o professor aqui na antessala que no Brasil a gente costuma dizer que nós temos ótimas leis, só que elas não são seguidas, né? Às vezes a lei pega, às vezes não pega, e se não pegar é como se não tivesse lei. Então, com o E-Social, com o SPED de uma maneira geral, né? Com o Sistema Público de Escrituração Digital como um todo, a nota fiscal eletrônica, os conhecimentos eletrônicos e agora o E-Social, o que se faz é obrigar a lei a pegar. Não tem mais essa de não gostei dessa lei, não vou seguir. Entendeu? Então, eu acho isso muito positivo para o Brasil. Acho que o Brasil que nós estamos deixando para os nossos filhos com a implementação do E-Social, do SPED de uma maneira geral, é um Brasil melhor, muito melhor do que nós recebemos de nossos pais. Então, acho que o objetivo, sim, é cruzar as informações e evitar, claro, a informalidade ao máximo. Né? Uhum. Isso vai facilitar essa fiscalização do governo, né? E também vai garantir os direitos trabalhisistas, né? Eu não chamo nem de fiscalização, porque você fiscaliza por amostragem. Aqui você tem... Olha, o computador que nós temos que a Receita Federal tem para controlar o SPED de uma maneira geral, tem 4 ou 5 no mundo. Um deles é da NASA, para você ter ideia. É um negócio monstruoso, chama-se ARPA, inclusive, que é uma ave de rapina. É um negócio monstruoso. Então, assim, ele está pegando tudo, ele vê tudo. Ele pode até não te chamar, porque é peixe pequeno, mas até 1 centavo agora está passando. Então, você não fiscaliza mais de vez em quando para ver, por amostragem, todo mundo vai estar lá e vai passar. E respondendo a tua pergunta, sim, eu acho que não só vai garantir a aplicação das leis de uma maneira geral, no caso da social, das leis trabalhistas, mas principalmente vai fazer com que a sociedade se movimente no sentido de modificar as leis quando ela não estiver satisfeita. Hoje o que acontece? Hoje, se o cidadão está insatisfeito com uma lei, ou não concorda com ela, ou simplesmente acha que ela não deve pegar, ele fura. Ele não vai, aquele sinal vermelho ali não devia estar aqui, porque a essa hora de noite não tem que ter sinal vermelho, porque não passa ninguém. Então eu passo o sinal vermelho e nada acontece. Na hora que você bota uma câmerazinha lá, e cada vez que você passa o sinal vermelho, às 3 da madrugada, sem ninguém por perto, você é multado, aí você passa a se preocupar e vai chamar o teu vereador, vai chamar o teu deputado, vai chamar o teu representante no governo para dizer, gente, vamos acabar com esse sinal vermelho aqui às 3 da manhã, que não tem sentido. Aí você passa a ter um movimento da sociedade no sentido de modificar as leis para adaptá-las ao que a sociedade demanda. E não furar as leis porque se vive a lapata que tem hoje. Uhum. Que hoje em dia é comum ainda empresas que recolhem a previdência, né, do funcionário e não repassam, não é isso? É assim, você tem gente que faz isso. Isso, a fraude sempre vai existir. Você não tem sistema que iniba fraude. Assim, as pessoas que não pagam, é que o que vai ficar mais fácil é localizar esse cara. Isso, exatamente. Localizar essa pessoa, esse empresário, que não está cumprindo com as suas obrigações fiscais. Porque hoje o trabalhador, às vezes, tem essa surpresa de chegar lá no INSS, né, para ver lá quanto tempo ele tem de contribuição e tal, e tem uns buracos lá, né? Como diz o professor, a fraude, a sonegação, ela vai existir, vai continuar existindo, que os marginais vão continuar existindo por aí, vai ser mais difícil, vai ser mais fácil pegar,
Mas se você quiser ter um empregado informal na tua casa e não cadastrar, e não registrar, não tem como o sistema pegar. Ele só pega aqueles empregados que estão registrados. Agora, é um risco, né, civil e criminal, como qualquer outro. Você né? passa a saber que você está sujeito a uma fiscalização muito mais contundente do que havia hoje. Né? Então, os direitos passam a ser muito mais claros, mas os deveres também. Né? Os dois, o sistema vai fazer isso, bota clara, né? Ele te traz para a tona esse mundo informal que nós temos aqui. Não, e eu acho que tem uma outra questão acontecendo. Existe um movimento hoje no Brasil, por conta dessa inclusão digital e por conta do avanço da educação. A gente fala que a educação é falha, e acho que é falha mesmo, ainda tem muita coisa para melhorar, mas estamos muito melhor do que estávamos antes. Isso é fato. E esse movimento da sociedade, no sentido de se ilustrar, né, de ficar mais conhecedora dos seus direitos, vai fazer com que a própria sociedade demande que esse sistema seja utilizado. Quer dizer, o empregado doméstico, mais conhecedor dos seus direitos, ele vai fazer com que o empregador atue. Você vê essa coisa, por exemplo, do horário de trabalho. Né? Teve agora, recentemente, a mudança no horário de trabalho, então a empregada doméstica não pode trabalhar mais de 40 horas por semana e por aí vai. Então, os próprios empregados começaram a demandar. O que acontece? Ainda tem os empregadores que fazem o empregado trabalhar 20 horas por dia. Mas esse cara agora, ele está sujeito ao empregado sair de casa, fazer uma ação e ganhar. Porque ele agora está errado. Mesma coisa vai acontecer com a E-Social. A E-Social vai dar instrumentos ao empregado para ir contra o empregador e vice-versa. Vai permitir ao empregador poder, porque não é só o empregado, não. O lado da comprovação fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Então agora o empregador também vai poder dizer, olha só, não vou poder te dar férias amanhã como você quer, porque tem que ter 30 dias, você tem que ficar. Então, e o outro não pode fazer muxoxo. Então acho que é bom para os dois lados. É bom para o Brasil, é bom para a sociedade, é bom para o empregador, é bom para o empregado. E em termos de educação, os professores também têm que estar sempre se atualizando, né, para já passar isso para os alunos que estão em sala de aula, né? A atualização é essencial em qualquer atividade, na educação muito mais, né? A gente não pode deixar de estar a par do que está acontecendo. E hoje em dia, o Bauman, né, filósofo, ele diz que a gente vive numa sociedade líquida, né? Nada mais é concreto nas nossas mãos. As coisas passam porque os valores, a tecnologia faz isso. Eu estava dizendo assim, ela vem e invade um pouco a nossa vida de uma forma muito potencial, né? Você é obrigado a estar se atualizando, porque senão você perde. E aquilo que a gente diz isso na faculdade, né? Há 100 anos atrás, quem se formava na faculdade, né, se formava na faculdade e vivia daquele curso. Acabou. E ele era o doutor, ele era o professor, ele era o engenheiro, ele era o médico, acabou. Né? Porque ele ia lendo, uma coisa ali, outra ali, mas hoje você se forma, e quando você se forma, você tem que imediatamente já ingressar numa pós-graduação, e depois vai ter que fazer um mestrado, tem que fazer um doutorado, vai ter que fazer curso de extensão, vai ter que fazer curso de especialização. Por quê? Porque a tecnologia fez isso conosco, né? Ela invadiu a nossa vida e faz com que os valores e os conhecimentos se multipliquem com uma velocidade que a gente às vezes não dá conta. Até há essa inconsistência no mundo hoje, as pessoas se questionam muito quais são os meus valores, quais são as minhas em função dessa infinidade de informações que a gente recebe, né? Os filósofos pós-modernos dizem isso, né? Que a gente está aí sofrendo dessas questões de falta de valores mais profundos, né? A geração Y, né, está aí se perguntando, né, como é que as coisas se dão, porque elas sofrem essa contundência de informações que às vezes elas não sabem como lidar com isso. Né? O administrador, então, muito mais, né? O administrador passa por todas essas áreas, né? Você tem a medicina, você tem a engenharia, e o administrador está aí nessas áreas todas atuando. Então, ele é obrigado a estar muito atento a que formas eu vou aplicar hoje na minha administração, né? A teoria contingencial, que é talvez a teoria que hoje está se aplicando, ela diz que hoje tudo depende. Né? Nada mais é definitivo, né? Então, é isso que o administrador tem que estar consciente. Ele tem que atuar e se manter muito, muito ligado no seu ambiente geral. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o E-Social. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão,
Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema E-Social. Os nossos convidados são Cláudio Nazajon, líder no setor de softwares de gestão, e Rodrigo Lopes, professor do curso de administração da FMP Fase. Vamos, Cláudio, falar um pouquinho, assim, de forma bem didática sobre o que é o E-Social, para quem pegou o programa agora, para quem não está familiarizado com o assunto. Fátima, o E-Social, numa frase, é a formalização das relações de trabalho no computador. Então, tudo que antigamente era... Todos os eventos relacionados à folha de pagamento, que antes eram feitos ou na carteira de trabalho, ou em formulários, alguns no sistema, tinha que mandar para a caixa. Né? Agora tudo é social. Então você vai entrar no sistema de computador, se você tiver um sistema preparado para isso, por exemplo, no teu ERP, no teu sistema contábil, no teu sistema de folha, ele integra, né? As principais empresas elas vão integrar com o E-Social, já estão integradas ao E-Social, pelo menos no nosso caso. E quem não tem sistema vai entrar no software da Receita, do Ministério do Trabalho, vai entrar ali na internet e vai fazer os registros. Então, o E-Social, na prática, o que ele faz é formalizar, é disciplinar os eventos da folha de pagamento na internet, para que o governo tenha acesso a essas informações e possa fiscalizar, não é bem a palavra, mas ele possa monitorar o que acontece com todas essas relações de trabalho. Então, vamos exemplificar. Vou te dar um exemplo. Né? A lei manda que o funcionário só comece a trabalhar na empresa depois de registrado e feitos os exames admissionais. Hoje é muito comum, você contrata o funcionário, faz a entrevista, diz assim, bom, então tá contratado, você começa amanhã, e aí você vai fazendo os testes que depois a gente então registra na carteira. E aí o cara começa no dia seguinte, em algum momento daquele mês ele vai, faz os testes admissionais, volta, não sei o quê, e é registrado na carteira com data anterior à data que ele começou. Hoje não vai mais acontecer isso. Hoje você tem que avisar no sistema que você entrou hoje. Então, se você entrou hoje, é a partir de hoje que eu posso te pagar. De hoje para trás, você não existia como funcionário. Então, isso vai limitar as empresas a fazer essa acochambração, vou chamar assim. Outro exemplo, férias. Né? Você, pela lei, você tem que ter o aviso de férias, ele é comunicado com 30 dias de antecedência. E o pagamento das férias é feito com 2 dias de antecedência. Então, até hoje, ou até a entrada em vigor do E-Social, o que acontece? Um empregado ele pode negociar com o seu chefe, ele ganhou na loteria uma viagem para Aruba e quer sair amanhã, né, para não perder essa oportunidade. E aí o chefe diz, não, tudo bem, vai, a gente faz o aviso com data retroativa de 30 dias. Isso não vai acontecer mais, porque agora eu preciso cadastrar no sistema do E-Social que o funcionário vai sair daqui a 30 dias e 2 dias antes eu preciso pagar, porque tudo fica registrado ali no sistema. E aquelas férias divididas que também eram resultado de uma combinação? Por exemplo, essa outra que não vai acontecer. Né? Tem algumas coisas que estão sendo ajustadas com os sindicatos. Alguns sindicatos permitem. Por exemplo, no caso de férias coletivas, você pode dividir as férias em 2 pedaços. Em alguns setores, os sindicatos admitem quebrar férias e existe regulamentação para isso. Exatamente. No mínimo então, 10 dias. Você pode fazer isso. Faz. Então, o sistema vai se ajustar a isso. Mas o samba do crioulo doido que tinha até hoje, você tira uma semana por mês, isso aí vai parar de existir. E aquele caso em que o funcionário vendia férias, vende 10 dias de férias, também acaba? 10 dias é válido. 10 dias ele pode vender, vai vender 20 não pode mais. E vender os outros 20 inteiros também não pode mais. Então esse tipo de coisa vai acabar. Ou seja, o que vai acontecer, Fátima, é que a lei agora vai precisar ser seguida. Não vai poder mais haver aquela acostumbração, não tem mais um jeitinho. Então, eu acho que o movimento, a resultante desse movimento, além da regularização, da disciplina, né, maior que haverá entre o capital e o trabalho, vamos chamar assim, eu acho que uma consequência que eu prevejo, que é possível e, na minha opinião, muito provável, é que a sociedade comece a se movimentar no sentido de alterar as leis que considera que não são mais válidas.
Então, se a sociedade achar que não tem por que não quebrar as férias, pelo menos em 2 pedaços, então vamos fazer agora com que a lei seja modificada para que eu possa, no E-Social, lançar as férias em 2, 3 pedaços, ou vender férias, enfim, o que a sociedade achar que deve fazer para modificar, para adaptar o regulamento aos novos tempos. Agora, o E-Social ele vai exigir uma mudança no fluxo de trabalho mesmo das empresas, né? Elas estão acostumadas a ter um fluxo, a fazer a rotina delas de um jeito e elas vão ter que agora ter uma nova forma para poder se ajustar, né? Você quer responder? Eu acho que não. Não, assim, o fluxo, só que o fluxo é o mesmo, né? Você tem o RH, o departamento de RH tem 3 funções básicas. Atrair, né? Então, selecionar e contratar, desenvolver, porque você dá treinamento e manter o empregado. Se você olhar um departamento de RH, ele tem essas 3 grandes funções macros. Dentro dessa função, você tem as legislações que atuam para que você mantenha as coisas dentro da lei, né? A contratação é isso que, né, o nosso consultor, Cláudio, está aqui nos indicando. Você tem vários aspectos no dia a dia que atropelam esse processo legal, né? Você contrata a pessoa, ela vem depois, você bota no papel de forma diferente. O E-Social vai te obrigar a fazer esse registro. Eu estava dando um exemplo, eu trabalhei em uma grande corporação, né? Então ela era obrigada já a cumprir essas legislações. Então, no nosso sistema, você já tinha lá, eu era obrigado a lançar, como gerente da minha área, o meu planejamento de férias do ano. Então, eu fazia um planejamento de férias anual e cadastrava isso no sistema. 30 dias antes de cada evento, de cada férias, o sistema já emitia um aviso para o funcionário tinha que registrar, me entregar, dizendo que estava ciente de que ele ia sair de férias. Esse hoje, numa pequena empresa, ou mesmo na casa, no empregado doméstico, isso nunca ocorreu, né? As coisas iam se sucedendo de forma meio automática, assim, meio no acordo verbal, né? Então, isso é um ajuste de cultura, de comportamento. Então, porque o fluxo não mudou. A obrigação de fazer Tá lá. O que deve ser feito não muda. O E-Social não vai mudar a lei, não vai mudar o que precisa ser feito. Mas tem que ser feito na hora certa, né? Ele vai mudar a maneira não como dá é para feita, deixar ali no cantinho, amanhã eu vejo isso. Não dá, né? ele vai acabar com um jeitinho. Ele vai mudar a maneira como nós fazemos. Esse jeito de fazer é que vai ser essa cultura de você saber como é que funciona, coisa e tal, que você vai ter que entrar lá no sistema, impostar. Aqueles documentos que ficavam empilhados ali, que deixava para a última hora, não dá mais, né? A tecnologia ela te obriga a isso. O sistema, ele vai te obrigar, né? Ele vai te avisar, ele vai te dizer, olha, você tem que fazer isso hoje. Para a última hora você pode deixar. Você não pode deixar para depois da hora. e dizer, porque até pode deixar para depois da hora, para pagar as multas. Você não pode deixar para depois da hora e dizer que pagou antes da hora. Isso não vai poder mais. Nesse sentido, vai mudar essa tradição de deixar para a última hora. Vai. Agora, o que acontece, Fátima? É claro que as empresas de software... Eu tenho uma empresa que está há 32 anos no mercado, a gente passou por uma miríade aí de mudanças de folha de pagamento. A gente agradecia cada vez que mudava a lei, porque é isso que nos mantinha vivos, né? A gente dizia, inclusive, até algum tempo atrás, que a gente estava blindado contra a entrada das empresas estrangeiras, porque ninguém ia ser maluco de entrar no Brasil com a mudança, com a loucura, o caos de mudança de lei que tem aqui. Impressionante. Uma de novos entrantes aqui. Pois é, mas isso acabou, né? De uns 3, 4 anos para cá, começaram a entrar as multinacionais também. Então, começaram a comprar empresas nacionais para se adaptar ao jeitinho brasileiro. Mas então a gente já viu muita mudança de legislação, algumas pegando, outras não pegando. Eu já tive problemas com clientes que queriam que o sistema abrisse portas, né, para que eles pudessem fazer coisas que a lei não permite, a gente não fazia, perdíamos esses clientes. O que acontece é que hoje nós estamos muito mais preocupados com a adaptação das empresas à lei do que com a adaptação das empresas ao E-Social. Por quê? Porque hoje, embora o sistema tenha lá o espaço para você colocar, por exemplo, a data de nascimento dos filhos, se o usuário não colocar essa data de nascimento e o filho não for menor de idade, aquilo não faz a menor diferença para efeito de pagamento. Então, nunca é checado. Não aparece em lugar nenhum, não dá uma inconsistência para efeito de pagamento. Agora, com o E-Social, se não tiver a data cadastrada, vai dar inconsistência. Entendeu? Esse tipo de inconsistência que a gente está falando no bloco anterior.
Então, o que acontece? A gente, por exemplo, a gente acabou de lançar esses dias, nós lançamos um sistema que permite uma simulação da integração com a Caixa Econômica. Então, hoje os nossos clientes já conseguem pegar o sistema, embora essa coisa da social só vai entrar no ano que vem mesmo, hoje ele consegue pegar o sistema que ele já tem, nós temos aí, nós processamos a folha de mais de 1 milhão de pessoas, então é um número significativo. Essas empresas vão poder pegar o sistema da Nasajon e vão poder ver se o cadastro que está ali está suficientemente completo para atender, pelo menos, a Caixa Econômica. Então já vai começando a preparar o usuário para se ajustar aos novos tempos quando eles vierem. É sempre uma adaptação do nosso dia a dia com a tecnologia. É isso. O sistema social é uma grande plataforma, né, de sistema público de escrituração, né, SPED, né? Ele está dentro dessa plataforma, de um controle fiscal, de um controle contábil, de um controle de direitos, de um controle de deveres. Essa é uma grande plataforma que o governo está construindo isso já há 10 anos, né? 2003, acho 2004, que essa plataforma começou a ser construída. Essa plataforma vai interagindo com a nossa vida, com a vida diária das empresas, principalmente das grandes corporações e agora as médias. Aqui mesmo em Petrópolis foi implantada a nota fiscal eletrônica tem pouco tempo, né? Então, isso tudo faz parte desse grande sistema que o governo vem implantando. Esses sistemas vão criar dificuldades, facilidades na medida que você vai convivendo com eles, né? Assim, a gente vai se adaptando. Mas também na minha opinião, inexorável. Você não tem como fugir de automatizar essas questões. Por quê? Porque o mundo está assim, né? A tecnologia está aí nos colocando de frente para essas novas questões. É bom que aconteça. Eu acho que eu também não vejo assim, que seja ruim. Você tem esse benefício que a tecnologia vai te colocar. No início, sempre gera um choque cultural. Nós temos a resistência à mudança natural, não é isso? Então, eu vou dar um exemplo muito da área bancária, né? Quando os bancos começaram a implantar caixas automáticas e tal, né, o pessoal dizia, olha, vai ser impossível o pessoal do INSS sacar lá, né? Porque realmente havia uma diferença cultural muito enorme, né? E as pessoas mais idosas que tiveram uma dificuldade enorme, né? Essa dificuldade foi hoje, ela é o quê? 2%. O resto, ela deixou de existir, porque as pessoas foram, na medida que elas foram se aculturando daquele modelo, elas foram passando. Eu acho que é um pouco do que vai acontecer com a social. E em pouco tempo, né? Não é 10 anos. Você vai, principalmente as pequenas e microempresas, vão, nesse primeiro momento, ter um choque, né? Elas vão dizer, isso é impossível, impossível. Eu me lembro quando o banco onde eu trabalhava implantou o ponto eletrônico, né? Nós, gerentes, dizíamos assim, esse negócio é impossível de funcionar, não vai dar certo, né? 10 anos depois de ele implantado, o banco teve que se adaptar, ele teve que diminuir o rigor do ponto eletrônico, porque a lei do ponto eletrônico mudou e ele não podia mais registrar o horário de almoço, por exemplo. Aí as pessoas, mas como é que vai ser isso? Nós vamos ficar sem esse controle. Então a gente vai mudando a forma de ver essas mudanças, né? Isso é uma mudança tecnológica que faz uma mudança cultural. Então, faz parte da nossa vida. A gente vai ter que se adaptar, porque é isso, o mundo está aí mudando e implantando essa era da informática, era do conhecimento, né? Então, o senhor tocou no ponto do ponto eletrônico, e você estava falando no intervalo sobre essa questão do ponto eletrônico que não pegou. Não é que não pegou, é que ele falou que é impossível, acho que assim, impossível é uma palavra muito forte, mas é muito difícil, porque tem muitas coisas relacionadas ao ponto eletrônico. Então houve uma tentativa mal sucedida até o momento de forçar as empresas a colocarem relógios de ponto eletrônico, biométricos e tal. A indústria toda se preparou para isso, houve um investimento brutal da indústria para produzir os equipamentos adequados à nova lei. As empresas de software se prepararam, adaptaram os sistemas, etc. e tal, e o que aconteceu foi que na hora de botar para funcionar, a coisa não funcionava. O papel que travou, é o funcionário que bateu 1 minuto antes da entrada, aí não deixa. Então tem ajustes que precisam ser feitos, né? Às vezes a lei ela considera os 70% do meio da curva de Gauss, né? Aquela barriguinha que é da normalidade, mas tem os casos anormais, né? As pontas que precisam ser consideradas. Quando essas pontas são muito pequenas, como acontece com as velhinhas idosas analfabetas que não entendem ícones, né?
Aí tudo bem, são meia dúzia de pessoas, você trata elas de maneira diferente. Que é o que pode acontecer com o E-Social, por exemplo. A gente estava conversando aqui, quem não tem computador vai pedir para o amigo que tem para fazer o lançamento das férias da empregada. Ou vai usar o seu telefone celular. Mas vão ser casos vão ser um número muito reduzido de casos. Então, no caso do ponto eletrônico, aconteceram problemas com um número muito significativo de casos e o governo, acho que por bem, decidiu dar um tempo para analisar como é que poderia ser feito isso. Além do mais, o que acontece com o ponto eletrônico, o maior problema do ponto eletrônico, que foi o problema com os PDVs, com os terminais de ponto de venda da nota fiscal eletrônica, é o problema que esses equipamentos eles precisam ser blindados para evitar fraude. Então, no que você blinda para evitar fraude, você também blinda para evitar ajustes. Ninguém pode mexer em nada ali. Então, aquilo começou a dar problema, eles estão analisando. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser implementado algum tipo de controle ou vai ser relaxado o controle para não ser necessário. Eu acho que talvez Como assim? Por exemplo, você hoje tem a obrigação de que o teu horário de almoço não pode ser menos de 1 hora. Então, se você saiu, mas você quer sair mais cedo, então você quer comer um sanduíche e voltar para trabalhar meia hora depois, e combinou com o teu chefe, o negócio, você é crescidinha, maior de idade, você consegue decidir o que fazer, você não pode, a lei não te deixa. A lei é muito paternalista, a lei é muito restritiva, a lei sabe mais do que você, conhece mais do que você, então ela não te deixa. Então o ponto eletrônico não deixava isso. Eu acho que seria muito mais interessante para o Brasil, para a sociedade de uma maneira geral, deixar que pessoas com poderes semelhantes, quer dizer, pessoas que têm um nível suficiente para poder discutir os seus direitos, deixar que elas decidam. Então, se você quiser trabalhar e tirar meia hora de almoço hoje, tira meia hora de almoço. Se você quiser vender 15 dias de férias, vende 15 dias de férias. Nós somos, comparando com os outros países que existem no mundo, né, nós somos um dos países mais restritivos. A nossa lei trabalhista ela é muito mais... são poucos os países do mundo, e a maioria estão na Europa, que rende muito pouco, está passando por uma crise sem precedentes na sua história, que são piores do que o Brasil em termos de restrição. Você vê. E um deles, por exemplo, é a França, que a gente está no noticiário todo dia. Né? Então, a França obrigou o horário de trabalho, a semana de trabalho de 35 horas. E gerou um monte de problemas. Gente, eu quero trabalhar, eu não posso, o empregado na França não pode responder e-mail depois das 6 da tarde, olha que absurdo. É o governo entrando em coisas, é o Estado entrando em coisas que não lhe competem. Não precisa disso. As pessoas não são burras, muito pelo contrário, elas podem ser ignorantes, e o que eu estava falando para você nos blocos anteriores. Cada vez mais isso está mudando, né? As pessoas estão cada vez mais cientes dos seus direitos e dos seus deveres. Então, tratar as pessoas como analfabetas, burras, como ignorantes, como pessoas que não conseguem responder por si próprias, eu acho que é um erro. E eu tendo a crer que isso pode mudar. E aí não vai ser preciso ter um ponto eletrônico obrigatório, hiper, mega blindado, entendeu? Você precisa ter um equipamento que registre para ambos os lados o que aconteceu e depois ambos os lados que se entendam. Ou com os sindicatos, entendeu? Mas não uma coisa que vem de cima para baixo, fechada, blindada, que não pode fechar. A questão dos sistemas é isso. Né? Quando você implanta o sistema, o sistema, como eu falei, ele é burro. Ele recebe a informação e trata aquela informação daquela regra. Então, se você tem um sistema que não te permite variações, ele acaba te engessando, né? Então, essa é talvez uma das grandes questões que o E-Social e o ponto eletrônico, todas as tecnologias, os preparadores, os programadores e a legislação vão ter que se adaptar a isso tudo, a dar brechas e você criar legislações que permitam que você possa ter variações aí. Flexibilizações, né? Flexibilidade, vou te dar exemplo. A gente lançou agora, muito recentemente, um sistema chamado Force Squad, que ele permite que você monitore os agentes de campo. Então, hoje você manda uma empresa, por exemplo, um laboratório, que manda um visitador lá para visitar os médicos. O laboratório não sabe onde é que o funcionário dele está. Ele sai com uma lista de visitas a fazer, com um roteiro, e ele vai para lá, visita, mas ele não sabe se foram visitados, quanto tempo ficou lá, quanto tempo ele levou no trânsito. Então, agora, com esse novo sistema que nós lançamos, ele permite monitorar via geolocalização, através do celular. O funcionário ele chega no médico e ele diz, cheguei. Né? Na hora de sair, saí.
né? É uma espécie de ponto móvel, né? E aí ele vai acompanhando a vida daquele operário externo. Então serve para as empresas de manutenção, serve para as visitadoras de médicos, serve para uma série de qualquer empresa que tenha equipes externas vai poder monitorar via GPS o que está acontecendo e mandar mensagens para o funcionário. Isso vai fazer com que não só o empregado agora tenha o direito de dizer, olha, eu comecei a trabalhar às 9 e terminei de trabalhar às 6, está aqui o meu registro, né? Então agora ele tem uma prova para dizer. Como ele vai permitir que o empregador diga, não, olha só, você começou a trabalhar às 10, parou às 3, entendeu? O que houve? O que aconteceu? Então, a tecnologia, ela não necessariamente precisa movimentar, precisa mudar a lei ou mudar a relação. Ela vem, como dizia o professor, para ajudar. Então, eu acho que o papel do Estado é permitir que essa tecnologia ela se embrenhe, né, na sociedade e não forçar as relações. Então, voltando, eu tendo a crer que a gente vai conseguir evoluir nesse sentido. E nós vamos fazer mais um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre o E-Social. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema E-Social. Os nossos convidados são Cláudio Nazajon, líder no setor de softwares de gestão, e Rodrigo Lopes, professor do curso de administração da FMP Fase. Cláudio, que cenários podemos vislumbrar a partir da implantação efetiva do E-Social? Olha só, em termos de cenário, eu acho que tem coisas que são certas e tem coisas que são duvidosas, né, que são incertas. As coisas certas é que o Brasil vai formalizar mais, vai dar mais um passo no sentido da formalização, as empresas vão ter que seguir com mais disciplina as leis trabalhistas, vai acabar um pouco essa flexibilidade que hoje existe, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador, e isso deve trazer, a meu ver, e aí já estamos entrando na parte das... Então isso é uma coisa certa, que isso vai acontecer, vai acontecer. Outra coisa certa que vai acontecer é que os profissionais de RH e de contabilidade precisarão se atualizar. Então, cada vez mais eles irão fazer cursos de atualização profissional, começarão a surgir cursos, por exemplo, a Nazajon criou uma unidade de educacional só para atender esses profissionais, já desde o SPED. Então, hoje o que nós temos de cursos de E-Social e de Folha e de atualização para esse público. Então, isso vai acontecer, vai haver uma migração em massa de atualização para atualização profissional. E outra coisa que, na minha opinião, vai acontecer com certeza é a inclusão digital daqueles que não estão ainda incluídos, tanto empresas quanto pessoas físicas. Então, quem até agora não usava um computador em casa para fazer a sua folha de pagamento, com certeza, né? Mas o seu banco ou a sua gestão financeira pessoal, agora vai passar a usar porque vai ter ferramentas para isso, vai ser obrigado a usar o computador para fazer a folha de pagamento, então automaticamente ele vai dizer, gostei do negócio, vou fazer as minhas finanças pessoais também por ali. Então essas coisas vão acontecer. O que é incerto, mas que eu acho que pode acontecer? Eu acho que haverá um movimento da sociedade no sentido de atualizar as leis. Eu vejo com muito, assim, eu acho que depois da implantação do E-Social a retirada da flexibilidade que ela vai imprimir ao processo de folha de pagamento de uma maneira geral e de relações trabalhistas em particular, o que vai acontecer é que quando você é inflexível, a pressão aumenta, né? Então, quando essa pressão é muito grande, puf, a rolha vai estourar. Então, eu acho que a rolha estoura onde? Nas empresas e nos empregados, via sindicatos, exigindo mudanças, atualização, flexibilização da consolidação das leis trabalhistas. Então, eu acho que se fala muito no Brasil, desde que eu sou gente, se fala em flexibilizar a CLT, que a CLT está na hora de mudar. Agora eu acho que vai ser criado o caldo que vai possibilitar essa atualização da CLT, porque
Se a CLT estava ruim até agora, você flexibilizava acochambrando. Agora não vai poder mais. Com a lei, com a E-Social, você vai ter que seguir. Então, se está ruim, se está atrapalhando o Brasil, está atrapalhando o emprego, está atrapalhando a produtividade, tanto para o lado do empregador quanto do lado do empregado, então agora está na hora de mudar. E agora, então, mais do que nunca, acho que... Agora isso é incerto, isso não é uma coisa líquida e certa. E, professor, qual vai ser o perfil do novo administrador? Tem que lidar com essas mudanças que vão ser inevitáveis, só que cada vez mais velozes. Eu acho que a palavra da moda, a palavra que representa bem esse momento é resiliência, né? Então, o administrador que está atuando, mas que ele é resiliente às mudanças, ele se adapta a essas mudanças, ele vem e projeta cenários, coloca situações novas, ele atua com a proatividade, para que não se deixe ser pego pela avalanche da tecnologia, né? Então, eu disse no início, a tecnologia ela invade um pouco a nossa vida. Então, se você se deixar, ela vem essa avalanche e te pega. Você, como administrador, tem que estar surfando nela e não se deixando levar. Como né? o Cláudio falou no intervalo, ganha quem se adapta mais rápido. É isso. Não quem resiste mais, senão quem se adapta e utiliza essas mudanças a seu favor. A grande questão nossa, e aí a proposta é muito mais como cidadão e como administradores também, né, mas como cidadãos, a gente pensar no que isso tudo nos leva, né? A gente estava dando o exemplo do consultor que vai estar vigiado aqui pelo nosso dispositivo de onde ele vai estar, onde ele vai ganhar um instrumento para mostrar o quanto ele trabalha e, logicamente, ter ganhos até de salário, de ganhos de produtividade, e a empresa também tem esse outro instrumento para comprovar se ele está ou não fazendo. Esse é um instrumento administrativo, gerencial, que te permite fiscalizar e orientar. Ao mesmo tempo, esse mesmo consultor vai estar dizendo assim, poxa, mas agora eu não posso nem tomar um café ali do lado porque alguém está me vigiando. Isso aqui é um Big Brother, é uma nova... Então, essas questões, a sociedade vai se colocar. Eu quero mesmo ter essa tecnologia toda avançando e me permitir esses avanços tecnológicos e essas novidades todas, e essas formas de trabalho novas, né? Ponto eletrônico, sem ponto eletrônico, E-Social, registro contábil, não registro, ou eu não quero isso tudo, eu quero que a tecnologia não comande a minha vida tanto assim. Essas são questões que a gente vai ter que, essa nova sociedade, a nossa sociedade do conhecimento, a nossa sociedade da informação, vai ter que estar discutindo, né? O que nós pretendemos com todo esse avanço tecnológico. Ele avança com rapidez tão grande que talvez a gente aqui do outro lado, como ser humano, a gente não tem essa representação toda, né? Esse avanço todo. E a gente tem que avançar conjunto, o ser humano e o profissional, as questões sociais e as questões humanas, né? A gente não pode esquecer nunca disso, de todas as questões que a gente coloca. E essas mudanças não são só na área dos contabilistas, da área de recursos humanos, dos administradores, né? Na verdade, são mudanças para todas as áreas do conhecimento, né? Tudo. E olha só, você vê um negócio, hoje está na moda startup, né? Você tem uma ideia de negócio. Antigamente, quando eu comecei a empresa, 30 anos atrás, você tinha uma ideia, se você não tivesse capital, você não conseguia começar. Então você tinha que buscar no banco, pegar empréstimo e tal. Hoje em dia, você tem uma ideia de negócios, e tem muitas ideias de negócios, cada dia aparece uma. Você só precisa colocar um PowerPoint, dizer de que se trata, como é que você vai tocar. Tem assim de gente cheio de dinheiro, querendo investir em bons projetos e bons empreendedores, bota o capital em troca de uma participação do negócio, e aí você monta um negócio que pode dar certo ou pode não dar certo, porque a startup ela tem um índice de sucesso razoavelmente pequeno em termos estatísticos, mas agora você não está mais arriscando o teu próprio capital, os teus próprios recursos. Então existe hoje todo um ecossistema empreendedor. Ok, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.